onde somos acolhidos com tanto carinho. O tema que nós trazemos para a manhã de hoje é Eurípides Barçanufo, esse espírito maravilhoso que esteve entre nós, renascendo aqui na Terra em 1880, precisamente no dia 1º de maio, no dia do trabalho. Eurípides retornou à Terra em final do século XIX, quando o Brasil ainda era império, e permaneceu entre nós na condição de encarnado por apenas 38 anos, retornando à pátria espiritual no dia 1º de novembro de 1918. Portanto, ele veio no dia do trabalho e retornou no dia que a Igreja Católica comemora todos os santos, né? No dia 1º de novembro de 1918. Né? Pai de Eurípides, o senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como Mojico. A mãe, Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. Dona Meca era uma senhora que tinha um problema físico, orgânico, que na realidade era espiritual. Ela tinha crises nervosas, desmaios, tanto que a hóstia sagrada, era uma família católica, era levada ao seu lar, já que quando ela participava das missas, ela tinha visões e as crises se tornavam mais intensas. Então, Dona Meca recebia a hóstia sagrada em sua casa. Eurípides foi o 3º filho de uma família que seria constituída por 15 irmãos, o que era muito comum à época, né? As mulheres naquela época facilitavam o retorno dos espíritos ao plano terra, o que hoje está um pouco mais difícil. Mas nós sabemos que tudo tem a sua fase, tem a sua razão de ser, sabemos dos problemas sociais, as dificuldades hoje para se criar um filho, né? Então, era essa família numerosa, Eurípides sendo o 3º, família extremamente pobre, materialmente falando, porém, eram pais riquíssimos em valores humanos. Eram seres que faziam jus a esse espírito na condição de filho, Eurípides Barçanufo. Os pais eram pessoas idôneas, eram pessoas corretas, homens bons, né? O senhor Mojico e Dona Meca eram seres humanos maravilhosos. Prezavam os valores do respeito, da dignidade e souberam conduzir a educação de Eurípides de uma forma brilhante. Desde o início, desde os primeiros anos de vida, Eurípides já demonstrava uma inteligência brilhante e sentimentos profundos, um ser humano maravilhoso. Eurípides, em tenra idade, foi alfabetizado. Com poucos anos de vida, Eurípides já demonstrava essa inteligência, já tinha conhecimentos de história, geografia, matemática, física,
botânica, química, astronomia. Logicamente, esses conhecimentos não foram adquiridos apenas naquela encarnação. Esses conhecimentos estavam na sua bagagem, foram apenas relembrados. Eurípides era esse espírito de esferas elevadas, veio à Terra em missão, grande missão, e soube conduzir a sua vida da melhor forma possível. Foi alfabetizado pelo professor Joaquim Vaz de Melo. E quando chega à escola Miranda, os professores perceberam que ele já podia ser colocado nas séries mais avançadas, porque ele tinha toda a bagagem necessária para cursar aquelas séries já mais avançadas. Chega um determinado momento, quando ele ainda adolescente, os professores chamam o pai e lhe dizem: Senhor Mojico, Senhor Hermógenes, né? Nós não temos mais nada a ensinar a Eurípides. Ele já domina tudo. Nós o aconselhamos a levá-lo para uma universidade. E o sonho de Eurípides era cursar medicina. Aliás, o seu grande sonho era trabalhar em benefício dos que sofrem, levar socorro aos pobres, aos necessitados, curar a sua mãe, pois a medicina nada conseguira até então para restituir-lhe a saúde, a dignidade, uma vida prazerosa. E esse era o sonho de Eurípides. Nessa fase, a família já tinha condições melhores. O senhor Mojico já tinha, inclusive, uma casa comercial. E decidiu levar o filho ao Rio, para que ele pudesse cursar medicina. E chegaram a fazer 2 viagens para o Rio de Janeiro. Porém, as crises de Dona Meca se tornaram mais intensas, porque aquele era o filho maravilhoso, o filho atencioso, querido, que cuidava com muito carinho dos pais, dos irmãos, e ao perceber que as crises da mãe haviam se intensificado, ele desiste do seu sonho de tornar-se médico. Mas nem por isso Eurípides deixou de estudar anatomia, fisiologia, porque houve um momento em que um casal de médicos veio para Sacramento, né, a cidade onde ele nasceu, Minas Gerais, veio para a casa do senhor Mojico e Dona Meca, ficaram ali hospedados durante um certo tempo, e Eurípides, interessado nos livros, consultava-os, estudava. Como ele já tinha bagagem, né, trazia isso, ele facilmente se recordou de muitos conhecimentos contidos naqueles livros. Tanto que depois ele estuda homeopatia, desenvolve medicações para atender aos enfermos gratuitamente. Gratuitamente. Os medicamentos eram entregues a pessoas ricas ou pobres, sem nenhum custo. Eurípides era tão respeitado na cidade de Sacramento que ele participava com os padres dos ofícios religiosos. Era uma família tradicionalmente católica. Àquela época, nós sabemos, o catolicismo predominava, né? Muito mais do que hoje. O catolicismo imperava. E toda a família era católica, fervorosa, praticante. E Eurípides
se fazia sempre presente às missas, não junto dos frequentadores, lá no altar com o padre. Ele tinha tanto respeito, ele era tão valorizado pelos professores, pelos padres, pela comunidade, que ele participava da missa, de todos os ofícios religiosos. Em 1900, portanto, com 20 anos de idade, ele funda a Irmandade São Vicente de Paulo, na cidade de Sacramento. Em 1902, juntamente com os professores amigos, fundam o Liceu Sacramentano, escola que se tornou, durante um período de grande destaque, porque tinha a presença de Eurípides. No ano de 1903, ele ganha uma Bíblia de um padre amigo. Ouvindo isso, lendo, naturalmente muitos vão pensar, mas que novidade há em se ganhar uma Bíblia? Acontece que, àquela época, só os religiosos, só os padres, tinham acesso aos textos bíblicos. O homem comum não podia ter uma Bíblia. A missa era em latim, nós sabemos, e Eurípides, no ano de 1903, ganha essa Bíblia de um padre amigo. Observem como ele era respeitado, valorizado, e passa a estudar os textos bíblicos com muito interesse. Passa a ler os capítulos, os versículos, com muito interesse. E ele só vai encontrar uma certa dificuldade no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Por quê? Faltava-lhe o entendimento ainda da reencarnação, a lembrança da reencarnação, né? Dentro do catolicismo, nós sabemos, ele não aprendia esse aspecto da vida, o retorno do espírito a novos corpos. Então, as bem-aventuranças eram para Eurípides um enigma. Ele consultou os padres que lhe disseram: Eurípides, há mistérios que nós precisamos simplesmente aceitar. Mas Eurípides era um estudioso, um pesquisador, e não se contentava com meias verdades, com meias respostas. Ele queria compreender as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão os céus, eles farão jus aos céus. Pobres de espírito seriam os tolos, os ignorantes, os analfabetos. O que seriam pobres de espírito? Pensava Eurípides, buscava as razões para melhor entendimento das bem-aventuranças, de todas as bem-aventuranças, do Sermão do Monte, que, segundo Gandhi, é o coração do Evangelho. Segundo Gandhi, as bem-aventuranças, se todos os textos bíblicos, todas as demais passagens se perdessem, mas se preservássemos as bem-aventuranças, muito pouco se teria perdido. Então, as bem-aventuranças realmente representam para a humanidade um norte seguro, respostas claras sobre a vida. Mas este era um enigma para Eurípides. 1904 vai acontecer a sua conversão ao espiritismo, e nós retomaremos esse ponto um pouco à frente.
Vamos falar sobre essa conversão de Eurípides, como ela se deu. Aos 22 anos, Eurípides ocupava 5 funções de responsabilidade. Portanto, com apenas 22 anos, ele já era professor no Liceu Sacramentano, diretor da escola, jornalista, vereador e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Como professor, ele substituía todos os professores que faltavam, porque ele tinha conhecimentos amplos de todas as disciplinas. Fazia jus ao título de professor, conseguia suprir cada falta com brilhantismo, era respeitado, valorizado por toda a sociedade sacramentana. Como jornalista, observem que sem ter cursado nenhuma universidade, ele escrevia artigos valorosos para o jornal que ele mesmo fundara. Na condição de vereador, ele foi eleito 2 vezes. Na segunda gestão, houve uma alteração na legislação e os vereadores deveriam prosseguir a sua jornada por mais 2 anos, ao invés de 4, 8 anos. Porém, Eurípides diz o seguinte: eu fui eleito para legislar por 4 anos. Não sei se ainda é a vontade popular. Portanto, eu estou renunciando. Observemos o valor deste homem, deste espírito, a grandeza, a dignidade. Ele não se sentiu no direito de prosseguir, para tristeza dos seus amigos, porque ele falava com eloquência, com brilhantismo, ele convencia, ele conseguiu grandes benefícios para a sociedade sacramentana. Espírito, portanto, valoroso. Espírito que veio à terra para cumprir uma tarefa grandiosa, extremamente valorosa. Aplicou o Evangelho de Jesus na sua maior pureza, quer seja na condição de católico ou de espírita. Ele soube vivenciar o cristianismo na sua maior pureza. Agora nós vamos retomar a conversão de Eurípides. Este é o senhor Mariano, tio de Eurípides, apenas 5 anos mais velho que o sobrinho. Senhor Mariano era um homem simples, sem muita cultura, mas era um homem bom. Ele residia em uma fazenda que fica próxima de Sacramento, chamada Fazenda Santa Maria. Conhece, né, Rosalina? Na Fazenda Santa Maria, a 14 quilômetros de Sacramento, por volta de 1900, começaram a ocorrer fenômenos estranhos. Pedras eram arremessadas contra as casas, vozes dos espíritos vinham das árvores, dos telhados, das paredes, como se as paredes falassem, vozes que todos ouviam, porém nada viam. Mãos deixavam marcas nas roupas, panelas voavam, flutuavam, objetos os mais diversos eram arremessados,
sem que nenhuma causa aparente fosse notada. Desde 1900, esses fenômenos vinham acontecendo lá na Fazenda Santa Maria. E o senhor Mariano tinha um amigo chamado Frederico Peiró. Frederico Peiró era um empresário espírita, estudioso da doutrina espírita, um homem culto. E senhor Mariano decide procurá-lo para entender as razões daqueles fenômenos, porque todos diziam que aquela pequena comunidade que residia na Fazenda Santa Maria estavam todos endemoninhados, estavam sob os efeitos, a influência dos demônios. E o senhor Frederico Peiró vem à fazenda, orienta toda aquela comunidade que aqueles fenômenos eram perfeitamente normais. Não havia nada sobrenatural, como não há. Nós sabemos, tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação. E a doutrina espírita tem o alicerce, tem as bases para explicar esses fenômenos. E disse, orientando aos moradores, disse o senhor Frederico Peiró, que pelo contrário, não era obra do demônio, era sim obra divina. Embora aqueles espíritos provocassem, de uma certa forma, um transtorno, mas era a razão para um movimento maior, para algo muito grande. E Frederico Peiró deu ali, durante muito tempo, assistência, amparo, inclusive financeiro. E construiu-se este centro, que está lá até hoje, né? O centro que foi o berço do espiritismo no Brasil, principalmente no sertão, né? Lá no sertão da farinha podre, como inicialmente era chamada, hoje Triângulo Mineiro, está lá o Centro Espírita Fé e Amor, na Fazenda Santa Maria, né? Lá na Fazenda Santa Maria. E a partir daí, com todo esse amparo do senhor Frederico Peiró, eles iniciaram, os médiuns foram aparecendo. Aliás, o fenômeno ocorria porque ali existiam médiuns de efeitos físicos. Muitos médiuns que doavam o ectoplasma, a energia necessária para que os espíritos promovessem aqueles fenômenos. Então, quando esse fenômeno ocorre, alguém está doando, normalmente, os fluidos, né, esse ectoplasma, essa energia, e os espíritos se utilizam desse fluido, dessa energia, para realizarem os fenômenos. Então, tudo isso foi passado àqueles médiuns, e eles começaram a trabalhar intensamente no Centro Espírita Fé e Amor, lá na Fazenda Santa Maria. Eurípides, na condição de católico, tinha uma preocupação, desejava converter o tio ao catolicismo. Era essa a pretensão de Eurípides, mas, na verdade, o que se daria era exatamente o contrário, né? Bom, Eurípides era um homem praticamente realizado. Naquela fase da sua vida, ele já havia conquistado muitos louros. Na condição de cristão, trabalhador, ele tinha o respeito de todos, era um homem culto,
era feliz, era um homem feliz, né? Ele tinha apenas 3 grandes preocupações: a cura de sua mãe, né, que sofria aqueles problemas epiléticos, a conversão do tio Mariano ao espiritismo e compreender as bem-aventuranças. Compreender os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque eles herdarão os céus. E cada uma das bem-aventuranças. O senhor Mariano vem, num determinado dia, dormir na casa de Eurípides, do seu sobrinho. E Eurípides pede à mãe que prepare uma cama no seu quarto. Ele iria conversar mais uma vez com o tio, tentando convertê-lo. E realmente ele tenta. O tio, porém, diz o seguinte: Eurípides, sou um homem simples, não tenho recursos verbais para discutir. Você é um homem inteligente, é um jovem culto, tem argumentos, mas eu vou lhe presentear com um livro de Léon Denis, Depois da Morte. Esse brilhante filósofo francês, Léon Denis. E naquela noite, o tio senhor Mariano dormiu. Eurípides passou a noite lendo. E se surpreendeu com a profundidade e a beleza com que Léon Denis descreve o Criador, Deus, a causa de todas as causas, porque Deus é a causa primeira, é a causa maior. E ali Eurípides encontra explicações, orientações, clareza, uma abordagem profunda. Mas aquilo era então o espiritismo. E no dia seguinte, ele ainda não havia se convertido, porém as suas convicções religiosas já estavam balançadas. Como dizem alguns, né, ele estava com a pulga atrás da orelha. E a partir de então, a sua frequência à igreja já não é tão intensa, ele já começa a estudar outros livros da doutrina e, em uma sexta-feira da Paixão, de 1904, Eurípides convida um amigo e vão até a fazenda Santa Maria. Naquele dia haveria uma reunião mediúnica, e àquela época essas reuniões eram realizadas com portas abertas, todos participavam ainda, né? E ele, convidando esse amigo, vão a cavalo, eram 14 quilômetros, e lá chegando, para a primeira surpresa de Eurípides, todos os lugares estavam ocupados. Não havia uma pessoa sequer da fazenda que não se fizesse presente. Porém, 2 lugares estavam reservados e ninguém sabia que eles iriam. Foi a primeira surpresa de Eurípides, quando, ao chegar, eles são assim recebidos. Os lugares de vocês já estavam reservados. Os espíritos já haviam notificado. E ele pensa, apenas pensa. Eu costumo dizer que esse é o auge da transformação de Eurípides, esse é o momento brilhante
dessa nossa fala, ele pensa, e não diz nada a ninguém, nem ao amigo, se realmente os mortos podem falar com os vivos, se aqueles que já partiram retornam, que João Evangelista deu uma comunicação, e que esta seja através de Aristide, era um médium analfabeto, da família de Eurípides, porque muitos dos moradores da fazenda Santa Maria eram parentes de Eurípides. Que João Evangelista se comunique, que seja através de Eurípides, e que ele explique as bem-aventuranças. De repente, Aristide se levanta. Aquele homem simples, analfabeto, porém um homem maravilhoso, um coração puro. Aristide começa a falar com brilhantismo, e durante alguns minutos, ele discorre sobre as bem-aventuranças. E ao final da mensagem, ele diz, João Evangelista, e ao descrever as bem-aventuranças, João Evangelista diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão os céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, não são os tolos, não são os ignorantes, são aqueles que estão abertos, são aqueles que têm humildade para receberem o ensinamento. Porque o homem cheio de si, aquele que se considera rico de tudo, este está fechado. Ele já se sente completo. E as coisas de Deus seriam até indignas para o homem arrogante e vaidoso. Observemos a explicação dos pobres de espírito. Não são os tolos, mas são aqueles que se sentem necessitados da boa nova, são aqueles que estão abertos aos ensinamentos de Jesus, que querem receber essa palavra de consolo, de esclarecimento, de verdade. Eurípides estava convertido. Em seguida, há uma nova comunicação. Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnara no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes esclarece sobre a tarefa que vão desempenhar. Ele na condição de médico no plano espiritual e Eurípides como médium. Porque as suas faculdades mediúnicas virão à tona. A psicofonia, a psicografia, a mediunidade de cura, de desdobramento, enfim. Um médium completo, se assim podemos nos expressar. E em seguida, Vicente de Paulo se comunica. Ele fazia parte, da sociedade dos vicentinos. E Vicente de Paulo lhe diz, desligue-se, meu filho, da Igreja Católica, na qual você cumpriu muito bem a sua tarefa. Porque, mais uma vez, eu abro um parêntese, porque eu me preocupo quando eu trago essa fala. Não é o rótulo. Não importa o rótulo de católico, evangélico, espírita. O que importa é o templo do coração. Mas Eurípides cumprira a sua tarefa junto à Igreja Católica até aquele momento da sua vida, 24 anos. Uma nova tarefa se iniciaria na condição de médium. E ele tem essa orientação
de Vicente de Paulo. Entregue à sociedade São Vicente de Paulo, para que outros deem continuidade a esse trabalho maravilhoso. Desligue-se da igreja e vamos iniciar uma nova jornada. Dá para imaginar a reação da sociedade sacramentana? O valor desse espírito se inicia, nós diríamos, nesse momento. O grande valor, porque é o momento do testemunho, é o momento da renúncia, é o momento em que nós vamos verdadeiramente testemunhar se somos ou não cristãos. Porque ele foi alertado, todos vão lhe voltar as costas. Realmente isso aconteceu. A partir daquele momento, os pais começaram a tirar os filhos do liceu sacramentano. Os professores foram se desligando da escola. É o que vem depois, né? A gente vai comentar o que ocorre, né, a partir desse momento. Então, depois de ir à fazenda Santa Maria para educar sua mediunidade com Mariano Cunha e Frederico Peiró, sua conversão se completa. Eurípides foi prevenido pelos espíritos que todos o abandonariam. Iria perder tudo, mas os ganhos seriam espirituais. Materialmente, ele iria perder tudo. Então, ele ficou 3 meses naquela fazenda, depois de ter entregue o cargo de presidente da Irmandade São Vicente de Paulo, de ter se desligado da igreja. Iniciou-se, então, esse período de perseguições e desprezo ao grande educador de sacramento. O próprio pai não compreendeu e disse à dona Meca: fale para o seu filho que ele está louco. Peça-lhe para que retome as suas atividades. Todos lhe voltaram as costas. Todos. No começo de 1907, ele decidiu fechar o liceu sacramentano, porque não tinha mais alunos, como nós dissemos, não tinha mais professores, ele estava falido. O único dinheiro que Eurípides tinha era o que seu pai lhe pagava para fazer a escrita do armazém comercial. Nessa época eles já, estavam em uma condição de vida melhor. Eurípides chorava copiosamente, e eis que surge um espírito iluminado e lhe deixa uma mensagem. Estou preocupado, pode? E lhe deixa uma mensagem, que nós vamos ler na íntegra. Meu filho, não feche a escola, apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana. Escreva no local Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Repito, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus, a mãe de Jesus. Foi esse o espírito que trouxe a mensagem a Eurípides. Agora eu pergunto, se nós fôssemos Eurípides, mas com a bagagem que nós temos, qual dentre nós teria essa coragem? Se todos tinham lhe voltado as costas, porque ele se tornara espírita, colégio fora fechado. Maria pede a Eurípides que apague da placa Liceu Sacramentano e escreva Colégio Allan Kardec, codificador da doutrina. Parece um paradoxo.
parece uma loucura. Ele seria apedrejado. Ele poderia pensar, não é? Não, ele confiou, a sua fé já se tornara, e logicamente, toda embasada no conhecimento da doutrina, uma fé raciocinada, muito bem alicerçada, confiança na espiritualidade, e ele faz isso, né? Ele faz isso. O colégio foi aberto. A mãe e os amigos de Santa Maria é que vinham assistir às suas aulas. Nenhuma criança, nenhum jovem, ninguém daqueles que tinham lhe voltado as costas iria assistir às suas aulas. Vieram os amigos lá da Fazenda Santa Maria, que eram médiums de efeitos físicos. Muitos deles, né? A espiritualidade, o plano divino, fez com que houvesse esse aglomerado de trabalhadores com essa faculdade mediúnica. E, na realidade, o que acontece a partir de então? Àquela época, é lógico que nós não tínhamos os recursos existentes hoje, radiofônicos, não é? E o que a espiritualidade montou, todo um aparato espiritual, para que, às quartas-feiras, quando Eurípides, ao meio-dia, fazia a preleção do Evangelho aos moradores de Santa Maria, a sua voz repercutia, a sua voz era ouvida em todas as casas da cidade de Sacramento. Todos ouviam. E quando alguma criança perguntava o que era, a mãe respondia: é o espírita que está orando. E pensemos, com o brilhantismo dos ensinamentos que Eurípides passava, do Evangelho de Jesus, todo o embasamento de amor, o que aqueles moradores foram percebendo? Que Eurípides trazia uma mensagem valorosa, de amor, que não podia ser obra do demônio. E os filhos começam a ser trazidos para a escola novamente. Observemos como a luta é árdua. Não podemos esperar louros imediatos, colheita imediata. Primeiro é preciso plantar. E ele soube fazer isso maravilhosamente, né? E através desse fenômeno, portanto, Eurípides reconquistou amigos, professores, alunos, e em pouco tempo o Colégio Allan Kardec se tornou o principal núcleo de ensino do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais e provavelmente do Brasil. Eurípides, só vou relatar uma de seus trabalhos na condição de médium. Ele estava na sala, dando aula, e eis que alguém, em prece, pedia o socorro, né? Quando nas nossas orações pedimos o socorro do alto, ele recebia o chamado. Havia o desdobramento, né? O que era conhecido também, a bilocação, mas entendamos que era o perispírito de Eurípides, que parcialmente se desligava do corpo físico, porque o desligamento total seria a morte, mas havia esse desligamento, ele ia até aquele local onde estava sendo chamado, ele se materializava, enquanto o corpo ficava em estado de sonolência, ali, na sala de aula. Os alunos já sabiam disso, e em um determinado dia, ele é chamado, né, para realizar um parto difícil.
sob, é lógico, a ação de Bezerra de Menezes. O parto é realizado, ele volta para a sala de aula, espírito, retoma o corpo e diz aos alunos: fiz um parto, mãe e filho passam bem, o marido não sabe, está a caminho, vem buscar-me. Ele está chegando, desce do cavalo, vai subir, vai bater, e alguém bate à porta. Era realmente o pai que vinha em busca de Eurípides, que já fizera o parto. Então os alunos sabiam, compreendiam, valorizavam aquele mestre brilhante, né? E foram inúmeros os fatos. Detalhe importante: Eurípides pediu que, se algo tivesse que ser fechado depois de sua partida, que fechassem a farmácia, mas não fechassem o colégio. Observemos a preocupação com a formação espiritual do ser integral deve ser muito maior que a cura dos corpos. E Eurípides passou realmente esse ensinamento valoroso. E o colégio está lá até hoje, né? Nós já tivemos oportunidade de visitar. A ação do plano espiritual, nós já comentamos, né? Não, estou voltando, desculpa, gente. Eu falo para o meu filho, quando eu peço para ele montar os slides para mim, falo: filho, me ensina. Ele diz assim: pai, pede para eu fazer novamente, porque eu já te ensinei tantas vezes, mas eu acho que na próxima encarnação, viu, Rosalina, eu aprendo. Opa, acho que agora, aqui, finalizando. Em 1918, a febre espanhola chegou ao Brasil. Muitas mortes. Eurípides adoeceu atendendo. Ele, com febre alta, durante vários dias, atendia aos enfermos. A família lhe pedia, a mãe, apenas a mãe, nos últimos dias, quando ele já também não suportava, o corpo já não aguentava, ele apenas ouviu a mãe, quando já não tinha mais condições, e entregou-se ao leito. Era o fim de sua existência. Porque os remédios que até serviam para alguns, não surtiam resultado no organismo de Eurípides. Era o final da sua trajetória, né? Era o final de sua missão na Terra. E no dia 1º de novembro, ele é chamado à pátria espiritual. Chove, em sua profunda dor, milhares de pessoas soluçantes acompanham o pequeno caixão ao cemitério, derramando suas lágrimas sobre aquele corpo inerte que será lançado ao pó da terra. Palavras de Odilon José Ferreira, ex-aluno do Colégio Allan Kardec e discípulo de Eurípides Barçanufo. No plano espiritual, porém, uma pleiade de espíritos da esfera crística o aguarda em festa. O corpo volta para o pó, mas a essência parte em busca da luz a que fizera jus. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Obrigado. Eu aceito a